2025 pode ser o ano para os seus investimentos. Você já pensou nisso? A gente pensou em você para a gente trazer alguma coisa que te ajude a aproveitar este ano e ter muito lucro aí no seu bolso, beleza? Sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Tá chegando aqui de paraquedas? Chegou então aquele momento maravilhoso de se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário após a aula que eu vou ler, ok? Bom, por que, Rosana, 2025 pode ser o ano, ouviu bem, o ano dos seus investimentos? Porque nós estamos num cenário totalmente ótimo para que você possa, se você não iniciou o investimento ainda, é o momento exato para começar. Ah, não, mas eu já comecei e não está tão boa assim a minha carteira. Então, é o momento também de você se posicionar melhor. Primeira coisa que você deve considerar em 2025 é o cenário. Eu trouxe aqui um material da Ambima. Então, lá ele tem um grupo onde ele mostra essa visão panorâmica. Nós fizemos uma aula semana passada falando sobre isso. A visão macro. Por que a visão macro é tão importante? Porque tudo que acontece, né, para fora, ela influencia diretamente no seu investimento. Então, aqui, o que a Ambima nos mostrou? Que o nosso grupo consultivo de macroeconômico projeta que a Selic deve chegar em 15,25. O Copom está aí, hoje é o dia, vai sair, então nós já... o mercado já se antecipou isso, não é que essa semana, hoje, não, já está vendo isso faz um mês, mais de um mês, né, vendo isso. Então, na visão dos economistas, o Copom, ele vai aumentar os juros em 1 ponto percentual para 13,25 ao ano, nesta semana, e elevar a taxa em mais 1 ponto em março. O movimento será seguido de outros 2 reajustes de 0,50 ponto percentual nas reuniões de maio, junho, chegando a 15,25 e permanecendo nesse patamar até o final de 2025. Olha como isso é importante. Por quê, Rosana? Porque se você é uma pessoa que já faz investimentos e compra, por exemplo, os títulos do Tesouro, que é o nosso grande assunto e tema aqui no canal, o que você deve estar atento? Se você já tem essa prerrogativa de que vai chegar em 15,25, você vai ver um pré-fixado que está te pagando menos que isso, você fala, bom, não compensa. Então, você vê como saber do cenário é tão importante para o investidor? Às vezes, a gente só se atém àquele momento. Eu vou comparar minha taxa de juros, eu vou ver se aquilo está relacionado ao meu objetivo e está certo, tem que ver sim se está relacionado ao seu objetivo. E aqui ele continua, que é o segundo ponto do cenário. As projeções para a inflação, a medida pelo IPCA, que, né, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, significa isso, esse palavrão IPCA, foram revisadas de 4,8 para 5,60, refletindo as preocupações que o mercado tinha diante da política fiscal expansionista do governo. Então, assim, tipo, trocando em miúdos, o governo não faz a lição de casa, que é não fazer tantos gastos, né, ter essa política mais redutora, então não, vamos fazer o contrário. Então, já que eles meteram o pé na jaca, o que acontece aqui no mercado? Bom, peraí, né? Como é que vai ser esse assunto? Se não está dando conta do recado e ainda aumentando os gastos, né? Então, isso é a grande, né, a grande importância para o seu investimento. Então, eu sabendo que tem inflação, eu sabendo que vai estar a 15,25, então eu vou buscar ativos, né, seja eles na renda fixa ou não, que passem desse valor ou que pelo menos me paguem, né? Que o risco compense. Bom, o segundo ponto, que é o mais importante para você, que eu coloquei aqui, ir contra a corrente. Sabe quando você está lá num rio, que tem aquela maré, né? Vai o fluxo das águas? Então, é nadar contra a corrente. Essa é a ideia. Porque existe o efeito manada. É tipo Maria vai com as outras, né?
O negócio começou aqui, todo mundo vai atrás. Então, por exemplo, lá em 2020, 2021, existia, né, se falava muito, então, na época das ações da Magalu. Então, a Magalu era a queridinha do mercado, todo mundo falava dela. Bom, resultado, muita gente comprou Magalu achando que era o grande case e a Magalu não performou. Então, a primeira coisa que você tem que ter, principalmente o investidor iniciante, né, que eu já percebi isso quando eu comecei também na minha vida de investimentos, nunca a gente pode achar que aquilo que mais se fala, seja aqui no YouTube, seja onde for, né, os próprios que, por exemplo, o ativo tal está sendo bem cotado. Então, sempre desconfie, procure ler, né, uma documentação, uma recomendação, né, para que você não vá com todo mundo. Porque, geralmente, quando já vem aquela notícia já não é água limpa que você está tomando, outros já tomaram. Então, às vezes, a gente não entra no melhor momento. E eu falo isso também, por exemplo, nessa semana já saiu muitas vezes nos jornais falando que houve muitos resgates nos títulos do Tesouro. Não sei quem foi que resgatou. Eu invisto e não resgatei. Rosana, os seus títulos estão negativos? Estão. E você está tranquila? Estou. Por quê? Porque quando você entende do mercado, você fica tranquilo. Você sabe que vai chegar aquele momento, eu já disse isso em outras aulas aqui, que nada sobe para todos sempre. Então, vai chegar aquele momento que vai ter que começar as taxas a cederem isso. Então, eu não fiz o resgate antecipado. E aí me pergunto, será que quem fez o resgate antecipado fez com que objetivo? É só porque estava perdendo, aparentemente, o valor investido? Ele não tinha presente que ao investir num título, né, ele poderia ficar negativo por um período, mas que lá no vencimento ele receberia todo o valor investido mais o lucro? Bom, o fato é que isso é muito importante. Você não pode ir pelo que todo mundo está fazendo. E uma das coisas mais importantes que está dentro desse primeiro, né, dessa ideia de ir contra a corrente. Por exemplo, nesse momento, a parte do IFIX, que é todos os investimentos em fundos imobiliários, investimentos em ações, a bolsa não está das melhores, mas não é agora, já vem há 12 meses, tipo, patinando, né? Ela sobe um pouquinho, daqui a pouco ela perde um pouquinho, ela sobe um pouquinho, perde um pouquinho. Então, esse movimento, né, da renda variável é normal. Mas também essa ideia de comprar na baixa. Quando a gente vai para a feira, eu sempre gosto de dar feira, porque eu acho que tem muito a ver isso. Geralmente, quando você vai no início da feira, você pega realmente os melhores produtos, com mais qualidade. Mas no final da feira, você às vezes ainda encontra boa qualidade por preço menor, porque o feirante quer o quê? Ah, não quero levar isso daqui, né? Quero vender. Então, na bolsa, no momento que está na baixa, é aquele momento do final da feira. Você vai ter ainda boas empresas e principalmente, você vai pagar menos por ela. Ontem eu até brinquei, né? Coloquei lá uma compra de fundos imobiliários que eu fiz e postei no Instagram, né? Eu falei, enquanto todo mundo está saindo, eu estou comprando, né? Porque vai ter um momento do mesmo jeito que nos títulos, né? Eu falei para vocês que está em baixa, né? Então a pessoa vai lá e resgata. O contrário também, né? Se o Ibovespa agora no momento está em baixa, vai chegar um momento que vai começar a subir. E aí é o momento da gente ter o lucro, no caso de ações e fundos imobiliários da renda variável. Outra coisa também que eu queria deixar claro para vocês é que é o melhor momento. Esses momentos que todo mundo fica com medo de investir, normalmente é o melhor momento de entrada. É o que os grandes dizem assim, é o timing, né? É aquele tempo X. Terceiro ponto para você ganhar dinheiro nesse ano, gente, é a diversificação. Rosana, de novo essa palavra? De novo. Ela é importantíssima para que você tenha retornos expressivos, principalmente não só em um ano, mas em 5, em 10, em 15 anos. E aí, eu falo para você isso, por quê? Porque a diversificação é importante. Então, assim, quando aqui no canal a gente fala de tesouro, para nós a visão é que o tesouro é a porta dos investimentos para a maioria dos brasileiros.
Por quê? Porque a gente ainda existe aqui no país uma ideia de que investir tem que ter muita grana. É só para quem é rico. E não. É muito pelo contrário. Para mim, eu vejo de uma forma diferente. Justamente para quem não é rico, possa ter mais riqueza na sua vida ao longo de anos. Então, diversificação, investir em renda fixa, mas também em renda variável. Ah, Rosana, eu acho muito arriscado. Então, você tem que aprender a ter conhecimento. Conhecendo, você vai entender os riscos envolvidos, porque todos os ativos que são investimentos, eles contêm um risco. Mas na renda fixa, o que é importante? Na renda fixa também existe algum tipo, às vezes, de risco, sim. E a função da renda fixa numa carteira de investimentos é justamente a segurança da carteira, porque ela tem menos volatilidade do que na renda variável. Acabei de falar do tesouro. O tesouro tem muita variável, né? Tem muita dinâmica dos títulos que em alguns momentos estão como agora, né? Só que sobe para todo sempre, parece, mas não. E a segunda função que eu acredito ser também de suma importância para o investidor, a liquidez. Em quanto tempo aquele dinheiro pode estar disponível para você? Então, isso está relacionado ao seu objetivo, e então a liquidez é importante. Na renda variável, a função é a rentabilidade. Então, quando a gente conversa, às vezes, né, atendendo um cliente ou outro, um aluno ou outro, ele fala assim, mas eu sou um perfil conservador. Eu posso, sendo um perfil conservador, entrar em renda variável? Pode. Você vai ter conhecimento, você vai aprender como se posicionar na renda variável, mesmo sendo um perfil conservador. Né? E dentro disso, por quê? Porque é justamente na renda variável que você vai ter grandes rentabilidades. Eu coloquei esse desenhinho, né, esse gráfico de alto e baixo, porque isso é a diversificação. Você vai ter uns ativos que vão justamente ir contra outros, vão estar em setores diversos, isso é a diversificação. Tem uns que performam melhor, como esse sinalzinho verde aqui, que está alto, depois tem o cor de laranja embaixo. Então, a sua carteira de investimento para 2025 não é que todos os ativos sempre vão estar performando bem, vão estar te trazendo a maior rentabilidade. Não é isso. É que você tem que ter várias, né, ativos diferentes nessa carteira que elas possam te trazer retorno. E no todo, isso é importante. Então, na renda variável, retorno no longo prazo, ou seja, você vai investir lá sabendo que você não vai recolher os frutos em 1 ano, 2, 3. Quando eu comecei, eu já falei isso aqui no canal, mas se você é novo e se você não é, eu peço desculpas porque você vai ouvir isso de novo. Quando eu iniciei lá o começo, no início, eu pensei assim, nossa, eu recebo um salário mínimo e meio, e como é que eu vou investir e crescer e fazer uma aposentadoria para mim? Então, a primeira coisa que eu fiz foi aquela lição que a gente aprende na educação financeira. Eu vou ter que organizar essa vida para que eu possa, pelo menos, viver com 50% do salário e os outros 50% eu vou investir. E quando eu comecei na renda variável, eu sabia que tudo que eu colocasse ali não ia ser antes dos 5 anos que eu ia ter retorno expressivo, tá? Aí, o que aconteceu, né? Eu trouxe esse aqui para vocês verem, que foi justamente a cotação do Santos Brasil. Eu sabia que era uma small cap, sabia que small cap significa empresas pequenas, mas quando você vai ver o relatório do dinheiro que aquela empresa tão pequena está na bolsa, você fica assustada a primeira vez, né? É bilhões, é milhões, você fala, nossa, isso é pequeno, small cap. Bom, e o que eu achei, o que eu entendi em 3 anos, gente, não foi nem em 5, tá? Mas é assim, essa cotação, eu até marquei aqui para vocês, quando eu entrei, ela estava nesse valor de R$ aqui embaixo. Né, de R$4. E quando eu saí nela, ela já estava em 8 e alguma coisa. Agora aqui eu não marquei, não, o lugar exato, né? Mas foi depois. Então, assim, o que você percebe? Você fala assim, nossa, realmente você tem que investir em cases. Tudo na Bolsa de Valores é nome de inglês. Eu não sei por que eles são assim, viu? Mas, enfim, case só significa que é um ativo que vale a pena. Então, assim, esse foi um case de sucesso na minha carteira, tá? Mas por que eu quero dizer isso para você? Porque quando você entende o que é uma empresa, você vira sócio dessa empresa.
empresa na renda variável. Então, assim, não é uma aposta, não é jogar no tigrinho, não é colocar um dinheiro lá na Mega Sena e saber ficar torcendo para dar certo. Não, não é isso, não. Você vai escolher aquele ativo, aquela empresa ou aquele fundo imobiliário, você vai ler a respeito, vai entender o que estão dizendo sobre aquela empresa e quais são as probabilidades no futuro ela te trazer um retorno. Então, assim, para mim foi um retorno muito expressivo, né? De 4 para 8, nossa, eu fiquei extremamente feliz. Rosana, mas teve erros? Teve. E os erros a gente aprende também. Então, outra coisa importante para 2025, não existe almoço grátis. Se você é daqueles que está começando, está animado, porque a gente fica animado quando a gente está investindo, porque a gente, não sei você, mas quando eu comecei no zero, gente, eu não tinha nada. Então, assim, quando você começa a chegar ali nos 5K investido, e nos 10 você fala, nossa, eu não acredito que está dando certo isso. E dá certo. Então, assim, às vezes, no nosso grande ânimo, a gente tem que estar muito atento à ganância, né? Por quê? Porque acaba chegando para você, você vai buscando conhecimento, você caiu, por exemplo, aqui no canal de paraquedas, mas porque você está procurando. Então, o algoritmo falou, opa, essa pessoa está procurando. Então, ele te mostrou o canal. Agora, do mesmo jeito, quando você está em algum lugar, ou às vezes no seu e-mail, ou na rede social, vai chegar para você, por exemplo, que aqui você vai ganhar muito mais. Para mim já chegou isso no Instagram. Olha, você faz investimento? Que bacana, tal. Eu tenho um investimento aqui que a gente paga 7%. Não é por mês não, gente. É por semana. Gente, mas eu dei risada na hora que a pessoa já foi me falando assim. Eu falei, não, é muito dinheiro, gente. 7% por semana, o que é isso? Então, assim, você tem que entender como é que funciona, né? Nas redes sociais hoje, em todos os lugares, a gente acaba sendo alvo de especuladores, de pessoas que fazem pirâmides. Bom, tá por aí, né? Então, você fique muito atento se aquele aparente investimento, ele está relacionado lá na B3. Entra aí no Google, né? Coloca lá, né? Site da B3. Aí você entra lá e você vai procurar aquele ativo, aquele investimento que estão te oferecendo. Tá lá? Você pode até ficar tranquilo. Não está lá, então, gente, é furada, tá bom? Ativo de risco. Esse risco você tem que entender muito bem. Eu não entendi quando eu comecei, não sei você. Risco significa que você tem uma possibilidade de retorno muito grande nos investimentos. Então, você tem que calcular esse risco, o quanto você quer se expor àquele risco. Então, eu trouxe aqui para você que eu acho uma excelente estratégia quando você define quanto de risco você quer se posicionar. Então, lá, quando no primeiro ano ou no segundo ano que eu estava investindo, entendi como que eu tinha que me expor ao risco. Então, eu pensei, bom, eu tenho de 100% da minha carteira investida, eu vou tirar 1% do valor e vou buscar uma coisa que seja muito duvidosa. Ou seja, se ela performar, se ela me dobrar o valor, aí eu resgato e fecho a minha conta, não vou continuar com esse, porque qual que era a minha estratégia principal e continua sendo? De ter ativos para longo prazo e não ficar fazendo day trade, swing trade, mas nesse caso eu fiz um swing trade para entender. Eu comprei a tão famosa OIBR3 naqueles anos que só se falava dela e era até engraçado. Você entrava nas redes sociais, todo mundo falando de Oi. Então, era assim, eram os avessos que você está jogando fora, dinheiro fora, se você investe nela, e os que diziam totalmente o contrário. Não, nós vamos lá para as Maldivas, né? Porque a gente vai ficar milionário, né? Então, acho que esses ainda continuam esperando. Bom, o que eu fiz? Eu fiz isso, eu falei assim, não, eu vou colocar 1%, menos de 1%, para falar a verdade, eu fiz a seguinte conta, eu falei, tá, essa Oi está valendo 40 centavos, então já que ela está valendo 40 centavos, o valor é menos que o valor de uma passagem de ônibus. E aí, o que eu fiz? Eu comprei pelo menos umas 5 passagens de ônibus e deixei lá por um tempo.
E aí eu vi que ela tinha dia que ela aumentava, tinha dia que ela diminuía. E aí depois de um tempo eu falei, nossa, ela só tá levantando, só tá aumentando, aumentando. Eu falei, então quer saber de uma coisa? Eu vou colocar 1% mesmo. Coloquei lá 1%, depois acho que de uns 8 ou 9 meses, conseguiu chegar quase no 1,50, né? Foi 1,48, umas foram 1,45, resgatei tudo. Então, isso é para você entender como é um ativo de risco. Então, assim, você tem que entender que aquele ativo pode ser uma furada, mas você se expõe a ele para você ter uma rentabilidade se ele vier a performar. Assim, por exemplo, foi o Bitcoin. Até pouco tempo atrás, muita gente ainda tinha dúvida se isso era realmente um ativo que poderia vir a performar e ser uma reserva de valor. Hoje em dia já. Resumindo essa aula, que eu acho que já falei demais, gente. Primeiro, você, para ganhar dinheiro em 2025, você tem que estar muito atento ao cenário. Então, assim, tá tendo inflação lá na frente, então eu vou procurar me expor a ativos que estejam relacionados a IPCA. Vou buscar, né, sabendo qual que é a meta lá do Copom, né, buscar também estar próximo a isso dentro dos meus investimentos. Sempre ir contra a maré. O pessoal está saindo da bolsa, então é o momento de comprar a bolsa. O pessoal está saindo, tirando os investimentos dos títulos do Tesouro, é a hora de eu comprar Tesouro. Haja dinheiro para conseguir comprar tudo, hein? E definir uma estratégia, gente, principalmente isso. Então, assim, quais ativos que eu vou levar até o vencimento, se eu vou fazer uma marcação a mercado, ter uma posição para você se expor ao risco e vir a ter grandes lucros. Espero que este conteúdo tenha agregado para você e depois deixa aqui nos comentários qual deles você já faz, tá bom? Me conta aí, esperando vocês.